Deve estar pensando aí, essa malha é meio maluca, né? Porque todo mês ela publica um vídeo mostrando o planejamento dela e no outro mês ela mostra que ela não fez muita coisa do planejamento. Será que planejar adianta, então? Eu sou a Malha, essa maluca que faz o planejamento todo mês, e nesse diário de uma doutoranda eu vou explicar por que adianta sim fazer um planejamento mesmo que a gente não siga ele à risca. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Você já deve ter visto alguns vídeos que eu gravei sobre planejamento. Eu até mostro aqui o calendário no Google, como é que tá indo a minha pesquisa, né? Quais são as metas para o próximo mês. Aí, às vezes, no outro mês eu vou lá e, puxa, mudanças na tese, mudanças na pesquisa, e não consegui fazer aquilo que eu tinha me planejado. Algumas pessoas que não estão acostumadas a se planejar devem pensar assim, para que eu vou perder meu tempo, então, planejando, se eu tenho que mudar depois, né? Se não vou seguir a risca, se eu não vou seguir exatamente aquilo que está no planejamento. Então hoje, nesse vídeo, eu vou tentar desmistificar um pouquinho essa ideia de que só porque eu não sigo a risca, eu não vou fazer planejamento. Muito pelo contrário, fazer planejamento vai fazer você economizar muito tempo, mesmo que você não siga aquelas atividades. E eu vou explicar o porquê. Mas se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição do vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Mas então, você já deve ter visto algum vídeo aqui no canal, se você já acompanha o nosso canal há algum tempo, de alguns vídeos que eu faço mostrando o planejamento da minha tese. Geralmente ali no meio do mês, pro final do mês, eu publico um vídeo mostrando como é que tá indo a minha pesquisa, o que eu fiz, quais foram as tarefas que eu fiz no mês anterior e quais são as tarefas que eu pretendo fazer no próximo mês. Aí, no outro mês, eu publico um outro vídeo e aí eu mostro o que eu não consegui fazer no mês anterior e quais são as atividades para o próximo mês. O último vídeo que eu gravei aqui no canal foi do planejamento do mês de julho, até vou deixar o cardzinho aqui em cima. E aí você pode acompanhar e ver que algumas atividades realmente eu não consegui fazer. Eu tinha me planejado ler 19 artigos no mês de junho e eu li só 15 artigos. Mas aí é que está a mágica do planejamento. Se eu não tivesse me organizado para ler 19 artigos, talvez eu não lesse nenhum. Zero. Quando a gente se planeja, a gente tenta alcançar aquilo. E esse é um dos principais fatores pelos quais é importante a gente se planejar. Eu vou fazer uma analogia super rápida. Imagina um carro, certo? Você vai pegar um carro e você precisa ir a um destino. Você vai visitar uma pessoa em uma outra cidade. E aí você coloca o destino, o lugar onde você quer chegar no GPS do celular dentro do carro e segue a estrada então. Em algum momento dessa viagem acontece um acidente, um bloqueio na estrada e aí o GPS vai precisar recalcular a rota. E esse cálculo dessa rota, essa rota alternativa, existe uma série de fatores que vão determinar qual é o tipo de rota alternativa que você vai seguir para chegar ao seu destino. Por exemplo, se você tem um tempo muito curto, digamos que é um casamento e você precisa chegar exatamente naquele momento, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, provavelmente essa rota alternativa precisa ser uma rota que seja mais rápida ou no mesmo tempo, para você não se atrasar. Se imagina, você não tem tanta pressa assim, tá super de boa, né? Tá bem tranquilo, tá curtindo a viagem, e essa rota é uma rota mais bonita para uma estrada que tem mais curvas, é um pouco mais demorada, mas você vai aproveitar muito mais a paisagem. Não tem problema seguir essa rota alternativa, é até um plus na sua viagem, porque você não tinha imaginado ir por aquele caminho e você vai ter a oportunidade de ir. Então, o planejamento, mesmo que você não siga ele à risca, ele serve também caso você precise buscar alternativas, caso alguma coisa aconteça e você precise mudar a rota. O planejamento da tese é a mesma coisa. Se eu tenho lá determinado que eu quero trabalhar no artigo 2 da minha tese, que era o que tinha acontecido, que eu queria trabalhar no artigo 2 da minha tese, e surgiu a oportunidade de uma pesquisadora internacional ler o meu artigo e poder me dar sugestões, o meu artigo 1, né, da tese, e me dar sugestões, eu vou pausar o artigo 2 e voltar para o artigo 1, essa é a minha rota alternativa. E olha que lindo esse caminho da minha rota alternativa, porque eu encontrei até uma special issue e estou trabalhando bastante para esse artigo 1, então ficar bom, e eu poder submeter. E mais,
tudo que eu aprendi fazendo esse artigo 1 está me ajudando no artigo 2 de forma indireta, porque a teoria que eu estou estudando, os artigos que eu estou lendo também vão basear e também vão fundamentar o meu artigo 2 da tese. Então ele está lá pausadinho, as minhas análises lá no Atlas TI estão pausadinhas, mas elas não estão paradas, porque essa minha rota alternativa de trabalhar no artigo 1 da tese está me dando insumos, subsídios, para eu então também estar mais preparada para fazer o artigo 2 com muito mais tranquilidade e até, de repente, mais rápido, porque eu já estou com essa bagagem agora para poder fazer o artigo 2. Então, acho que, né, alguns argumentos eu já dei aqui que eu espero ter te convencido de que esse planejamento não é perda de tempo. Mas calma, eu tenho mais algumas coisas para te comentar e até para te ajudar se você quer começar a se planejar. Eu tenho um vídeo que eu fiz falando sobre as mudanças da tese, e até se você quiser acompanhar essas mudanças, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui. E o que eu fiz a partir dessas mudanças e de muitas outras mudanças que eu acabei fazendo na tese? Eu aprendi a me planejar e isso está transbordando para outras áreas da minha vida, como a minha vida profissional, que é trabalhar na minha empresa. E aí uma coisa que eu aprendi que eu achei bem legal é montar blocos de tempo, né? Determinar aqueles tempos que eu vou me dedicar para aquelas atividades. Então eu tenho me organizado para me dedicar cerca de 1 ou 2 horas por dia para a tese nos dias da semana. São os dias que eu preciso trabalhar e eu não tenho como passar o dia inteiro só fazendo a tese. Então eu me organizei para ter um bloco de 1 ou 2 horas de manhã antes de começar as minhas atividades do trabalho, para eu poder me dedicar. Eu já fazia isso há algum tempo, mas agora está oficial na minha agenda, né? Ali bonitinho aquele bloco das tarefas das 6 às 8 da manhã. São as tarefas da minha tese, é o que eu vou trabalhar. E aí eu tenho organizado a minha agenda com esses blocos de tempo. Não vou seguir, talvez um dia eu vou fazer 1 hora, talvez um dia eu vou fazer 1 hora e meia, talvez um dia eu me empolgue e tenha atividades não tão urgentes da empresa e faça 4 horas. Isso são rotas alternativas. Eu me organizei para fazer no mínimo aquele período ali. E se não está indo muito bem, eu também aprendi a me respeitar. Se naquele dia eu não tô, eu me organizei para fazer 2 horas. Naquele dia eu não tô produzindo, eu acordei meio mal, não dormi direito, eu também aprendi a me respeitar. E eu sei que eu tenho outros dias, né? Não é só aquele dia, eu tenho outros dias organizados na minha agenda e eu posso readequar as minhas atividades. E mais, se eu levanto todas as atividades que eu preciso fazer, como por exemplo eu fiz lá os 19 artigos que eu precisava ler, eu sei exatamente o que eu preciso fazer naquele momento que eu tenho ali dedicado para a tese. E se eu não tô com cabeça para ler um artigo, eu faço outras atividades operacionais. Isso é muito importante para mim. Como, por exemplo, imprimir alguns artigos que eu preciso ler, porque eu já deixo preparado. Eu já sei que naquele dia, imagina, eu acordo às 5 da manhã. Às vezes, dependendo do dia, se tá frio principalmente, eu não sei nem meu nome. Então imagina pensar qual é o artigo que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer. Eu não quero perder esse tempo naquele dia, naquela 1 horinha que eu tenho. Então eu já tenho ali separado os artigos que eu vou ler e aí eu vou lá naquela lista, pego um artigo e começo a ler. Ou então começo a escrever no meu diário. Isso também para mim é bastante importante. Toda a vez que eu vou trabalhar na minha tese, a primeira coisa que eu faço é sentar e escrever um pouquinho no meu diário. O pessoal pergunta, escreve o que no diário? Eu escrevo, olá, hoje estou com sono, mas eu preciso fazer tal coisa assim, 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 assado. É como se fosse um diário mesmo. Tá, Malha, mas isso ajuda na pesquisa? Ajuda. Porque conforme a gente vai escrevendo, vai vindo na nossa cabeça todas as ideias da pesquisa, vai vindo na nossa cabeça todas as atividades que a gente precisa fazer e parece que engrena, parece que a gente pega no tranco, sabe? Para mim, esse momento de escrever as atividades no diário é primordial para começar a deslanchar ou na escrita, ou na leitura, ou nas atividades que eu preciso fazer naquele dia. E se eu não tô tão empolgada assim, realmente não tô conseguindo avançar, eu fico escrevendo no meu diário, eu organizo as minhas anotações, eu passo a limpo alguma coisa que eu tenha colocado em algum outro papel, trago para o meu diário, e às vezes esse passar a limpo me faz, eu queria fazer isso, eu tinha me esquecido, me faz retomar essas ideias, isso é muito importante de novo para continuar escrevendo a tese. E esse pouquinho por dia tem sido assim, ó, um grande diferencial, porque é para me conectar com a pesquisa, lembrar que eu estou fazendo uma pesquisa e me ajuda a engrenar mais. Se eu ficava 1 semana sem fazer nada e ia fazer só no final de semana,
O sábado era praticamente perdido me organizando. E aí no domingo eu já estava cansada demais para tentar fazer alguma coisa. Então esse pouquinho por dia durante a semana me ajuda a me manter organizada dentro do planejamento, né, retomando o que eu preciso fazer para quando for o dia, aquele sábado, aquele domingo, aquele dia que você tem para se dedicar, tá tudo impresso, tá tudo bonitinho, as suas anotações, o artigo tá estruturado, tá tudo certinho, é só sentar e escrever, não tem mais nada para fazer, é só fazer aquilo. Porque a gente também acaba utilizando essas outras atividades mais operacionais também, de certa forma, para procrastinar, né? Hoje eu vou só imprimir, amanhã eu vou só escrever, e aí vai passando o tempo e a gente não faz. Então, organizar essas tarefinhas por dia e ir fazendo um pouquinho por dia também me ajuda para quando for aquele dia eu tô super engrenada, meu cérebro tá pensando a semana inteira sobre aquela teoria e aí eu escrevo com muito mais facilidade. E aí, aproveitando, se você tá nessa vibe ou quer entrar nessa vibe de fazer um pouquinho por dia, a gente lançou uma campanha lá nas nossas redes sociais, o Instagram aqui, @academica_pesquisa, nos segue lá. E a gente tem feito #pesquisa todo dia. Eu, em parceria com a Alana, a doutoranda, a gente tem feito, então, um pouquinho por dia e é quase que nem academia, né? A gente posta lá, hoje tá feito, hoje tá pago, #pesquisa todo dia. E aí um empolga o outro, todo mundo se empolga e a gente tá nesse movimento com uma galera entrando junto para fazer um pouquinho por dia e aí todo mundo junto fica muito mais fácil da gente se manter conectado na pesquisa. Então, aproveita também, já corre lá pro nosso Instagram, #pesquisa todo dia, posta lá quais foram as atividades que você fez, pode postar, assistir o vídeo do Diário de uma Doutoranda como pesquisa, como atividade da pesquisa, eu juro que para mim tá dentro também, porque você tá se conectando com a sua pesquisa, começa a se organizar, faz um pouquinho por dia que eu tenho certeza daqui a pouco você tá super empolgado, super empolgada fazendo a sua pesquisa aí. Aproveita, deixa aqui nos comentários, #pesquisa todo dia. Eu adoro saber como é que tá indo as pesquisas de você, se você se planeja, não se planeja, como é que tá indo o seu planejamento. Tem alguma sugestão de planejamento? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!